E nesse espaço, Cristiano, e aí, Cristiano, como é que tá o amigo? Tudo bem, Silvio. Uma alegria. Nosso time, como é que tá? Nosso time está de vento em polpa, né? Exato. Agora levantou. Agora tem que segurar. Ninguém segura? Ninguém segura. Ninguém segura. Tem três competições aí, né? Então, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhando a Copa do Brasil tá bom. Tá Fechamos. Otimista, né? Tá Fechamos. otimista, né? Tá otimista, cara. Modesto. Tá modesto, então. E aí, Cristiano, novidade de hoje na área de contabilidade? Então, Silvio, hoje eu trouxe o tema de falar sobre a importância da contabilidade eleitoral. A gente é um período agora que a gente está vivenciando, né? Então, as novas alterações e falar aí para os colegas, para os candidatos e para o pessoal em geral, demonstrar, na verdade, assim, a importância que é, Silvio, a contabilidade eleitoral, né? Que a gente está num período agora em que nós temos, assim, acho que 800 candidatos, mais de 800 somente em Porto Alegre, então serão milhares de candidatos que precisam dessa orientação, né? Então a norma eleitoral, a lei eleitoral, ela já colocou essa imposição justamente pela importância que é o profissional da contabilidade, assim como o profissional da advocacia, né, em fazer essas orientações aos candidatos. Por que isso? Por que isso, Silvio e Vilmar? Porque, na verdade, a gente precisa de ter mais transparência e a Justiça Eleitoral ela está conseguindo alcançar esse objetivo, porque o profissional da contabilidade ele acaba fazendo todo aquele filtro, né, de documentação, de consultoria, de correções, na verdade, de utilização do dinheiro da verba pública, porque o que a gente tem que ter muito presente, Silvio, é que em determinados momentos a população fica contrariada com a questão de fundos, né, da utilização de fundos. Só que esses dinheiros públicos, eles não são soltos, né, de uma forma indiscriminada. Existe um controle e esse profissional de contabilidade, a lei colocou que ele é obrigado, aquele candidato é obrigado a ter este profissional assessorando o candidato e o partido político naquela comunicação dos gastos, né? Então, Silvio e Vilmar, eu quero que fique bem presente assim para todos que o contador ele é o profissional responsável e ele assina junto com os candidatos e partidos em toda a alocação daquelas verbas públicas, todo o controle de gastos dos candidatos e a quantificação, qualificação e respeito aos percentuais. Porque hoje, Silvio, a gente tem, assim, e vê muito presente isso, a Justiça Eleitoral, ela simplesmente não aceita mais uma prestação de contas eleitoral sem que haja comprovações, sem que haja o respeito dos limites, sem que haja transparência, tanto no recebimento quanto no gasto desses recursos. Então, a gente vê muito presente isso, né? E até eu peguei aqui a Lei 9.504, né? Ela vai colocar que a norma eleitoral, de forma expressa, reconhece a necessidade da contabilidade para o processo de registro, controle e transparência das contas eleitorais. Cristiano, tu falaste que o contador é responsável solidário, então, com o próprio candidato. Quais são as penalidades, quais são as consequências no caso de uma prestação de contas mal feita, seja por escrituração, seja por documentação não aceita, não legalizada, tanto para o candidato quanto para o contador? Então, Vilmar, quais as consequências? O contador, como tu falaste, ele é responsável solidário na questão da prestação. O candidato, ele utilizou um recurso indevido, tá? E o contador assinou a prestação de contas, ele é responsável, a multa que ele vai ser aplicada. Existem alguns tipos de multas, mas vamos pegar as mais comuns. Ele utilizou um recurso de fonte vedada, né? O doador, ele foi lá e fez uma doação, não identificou essa doação. Então, seria uma doação como se tu não conseguisse identificar aquele doador. 10 mil reais. Então, ele utilizou esses 10 mil reais. A multa vai ser o mesmo valor daquela utilização, ou seja, 10 mil reais, que vai ser
cobrada do candidato, na pessoa física, obviamente que depois que passar a eleição, aquele CNPJ de candidatura, ele é extinto, e aí responde o candidato pessoa física, juntamente com o administrador financeiro e o profissional de contabilidade, porque o profissional de contabilidade é a pessoa apta a verificar essa situação. Houve o recurso irregular, devolve ou recolhe para o Tesouro Nacional, nos casos de devolução, quando existe algum indício ou prova de que se conheça aquele doador, né? Não havendo esse indício, recolhe o Tesouro Nacional. O contador, sendo conivente, não fazendo isso, ele responde solidariamente. E aí o candidato pode perder, inclusive, os votos que obteve. Aí vai passar pelo julgamento, né? Aí o julgamento das eleitoral, contas. Então, o julgamento das contas ele pode chegar nessa situação, porque o recurso não identificado ele pode ter um entendimento, né? Não de caixa 2, mas é um entendimento de que tu usou uma situação irregular. Isso aí. E outra coisa muito recorrente, desculpa, Silvio, é a questão do caixa 2. O contador, obviamente, ele não tem como adivinhar que houve o recurso de caixa 2. Entretanto, existem indícios na prestação de contas em que podem ser evitados e nessa situação também pode ser o contador. E por isso que é importante a participação do contador, né, até para livrar esse camarada, né, esse candidato ou a candidata, de uma possível punição eleitoral. É isso? Perfeito, Silvio. Então, assim, todos os candidatos procurem seus contadores de confiança, aquele contador que tem experiência, aquele contador que você confie, porque ele vai ser o responsável juntamente com o administrador e com o candidato. Então, é muito importante o acompanhamento desse profissional, assim como o do advogado, que vai também responder pós, né, prestação de contas, que aí vai vir o processo de prestação de contas efetivamente. Cristiano, obrigado pela tua presença e sobre esclarecimentos a respeito de um processo eleitoral que estamos aí nos encaminhando para a eleição agora em novembro, 15 de novembro, e o segundo turno para o executivo é dia 29 de novembro, não é isso? Isso. Então tá, obrigado pela tua presença nesse espaço conversando sobre contabilidade.